salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando, e você toma o seu assento dando glória a Deus. Todos conhecem a passagem da purificação do templo. Essa é uma das passagens mais conhecidas do ministério de Jesus, e esse evento é marcante porque mostra alguns dos feitos de Jesus que pouquíssimas vezes vemos. Nós vemos indignação, decepção e ação profética por meio da purificação do templo feita por Jesus, registrado em Lucas 19. Os fatos e os motivos, explicações que levam Jesus a ter feito o que fez, conforme Lucas 19, conforme João 2, conforme Mateus 12, é surpreendente. Esse evento ocorre pelo menos duas vezes. A primeira vez está registrado em João 2, quando Jesus ele sai do casamento em Caná da Galileia, entra no templo de Jerusalém, e João relata que após entrar no templo e ver estrangeiros vendendo e trocando no templo, ele faz um chicote de cordas e expulsa-os dali. Conforme registrado na segunda vez em Lucas 19, Jesus faz a mesma coisa. Então Jesus ele faz essa purificação por pelo menos duas vezes em seu ministério. A primeira quando ele está começando a pregar, e a segunda vez quando ele já está no final da semana de sua vida. Isso que foi feito foi realizado no pátio chamado Pátio dos Gentios. Esse Pátio dos Gentios era um pátio externo do Templo de Jerusalém, que era consagrado totalmente para os não-judeus, pessoas estrangeiras que vinham ao redor de todas as nações para adorar e buscar a Deus. Esse lugar era consagrado para essas pessoas, além dos povos de Israel, também para os estrangeiros adorarem em datas comemorativas como a Páscoa. A população de Jerusalém saltava de 50 mil para mais de 250 mil por conta da visitação de peregrinos que vinham, aproveitavam a data comemorativa para trocar moeda, para vender animais, para fazer seus negócios. Então, o sistema do Templo de Jerusalém, nessa época, e comumente funcionava como uma engrenagem financeira que era baseada em duas necessidades daquele tempo. A primeira eram os cambistas. Os peregrinos vinham de todas as nações, vinham do Egito, vinham de toda a Ásia, de todo o Império Romano, vinham de diversas regiões pagãs daquela época e traziam moedas com o rosto do imperador. Eram moedas pagãs que não se podia utilizar em toda a parte de Israel. Então os cambistas chegavam com essas moedas no pátio de Jerusalém e havia uma necessidade de converter a moeda para a moeda local. Só que para ver essa conversão de moeda cobrava-se taxas altíssimas, o que gerava uma extorsão abusiva. A segunda necessidade pela qual os sacerdotes permitiam todos esses negociações do templo, eram as vendas de animais. A lei de Moisés exigia que o sacrifício dos animais fossem feitos sem defeito, animais sem manchas, animais sem defeito algum. Trazer animais de tão longe era imprudente, era arriscado. Um animal poderia chegar com a perna talvez quebrada, poderia chegar talvez morto, com calor exorbitante. Então, para eles, era menos arriscado vender os animais dali mesmo. Era mais lícito comprar os animais dali do que sair de Jerusalém e comprar um animal, um carneiro, fora da cidade. Porém, os preços que ali eram vendidos
eram cobrados um valor altíssimo, era cobrado um valor de conversão de moeda alto e era cobrado também um valor alto, porque eles só encontravam animais ali mesmo no pátio. Ninguém queria sair de Jerusalém para comprar carneiro fora da cidade. Então perceba que dessa maneira esse monopólio disfarçado de prosperidade era movido por toda a família aristocrática sacerdotal da família de Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes do tempo de Jesus. E é nessa época que entra o contexto de Lucas 19, quando Jesus entra em cena, especificamente no início de Lucas 19, ele está descendo do Monte das Oliveiras, após o povo aclamá-lo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, gritando hosana para todos os lados. E quando ele está descendo o morro do Monte das Oliveiras, ele encontra a paisagem de Jerusalém, ele encontra de longe a figura do templo e ele começa a chorar. A expressão grega chorar ali é como se fosse um choro de soluço. Jesus começa a olhar para a cidade, olhar quão bela é a cidade, e o próprio Jesus começa a desabafar consigo mesmo. Ele começa a soluçar de tanto chorar e começa a dizer: Jerusalém, você é tão bonita, mas não soube valorizar o rei que veio entre vocês. E aí o texto vai dizer que quando Jesus desce do Monte das Oliveiras, ele entra no pátio do templo, e aí os textos se conectam. João 2, Mateus 12, Lucas 19, os relatos que nós temos de Jesus purificando o templo. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a se enfurecer de tal maneira, os discípulos começam a lembrar do Salmo: o zelo pela tua casa me consome. A Bíblia diz que ele se enfureceu tanto que ele mesmo fez chicotes de cordas e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, começou a derrubar as mesas, começou a fazer aquela coisa toda. De repente todo mundo se assusta e os fariseus, doutores, sacerdotes começam a se perguntar: com que tipo de autoridade tu estás fazendo isso? E de repente Jesus para tudo, depois de fazer toda a purificação de modo profético, simbólico, ele começa a proferir as frases que conhecemos: a minha casa será chamada casa de oração. Não transformem a casa de meu pai em comércio, em mercado, em negócio, mas vocês transformaram a casa de meu pai em comércio, em covil de ladrões, em esconderijo de salteadores. Mas aí alguém pode me perguntar: por que Jesus fez isso? E existem 3 motivos pelo qual a Bíblia nos revela. O primeiro, que ele faz isso é porque o templo estava funcionando como um banco central da Judéia. Os sacerdotes, fariseus, escribas começaram a permitir aquele negócio, aquela economia, porque começou a faturar alto. Eles perceberam: nessa época de festa, os estrangeiros vêm, o povo da cidade vem, se reúne, a população salta, os negócios ficam lucrativos, aqui fica parecendo um ponto turístico, dá para faturar bonito nesse negócio. Eles estavam começando a usar um lugar de adoração para faturamento monetário. Jesus estava fazendo um protesto contra a opressão econômica. Os sacerdotes usurpavam de pobres e viúvas. Quem não tinha muitas condições passava fome, passava aperto, só ia para o templo adorar e voltava para casa de mãos vazias, porque as taxas eram tão altas que ninguém conseguia voltar com alimento para casa. O segundo motivo pelo qual Jesus faz isso é porque ele estava querendo dizer que aquele lugar que era consagrado para as outras nações virem adorar, de repente estava sufocada pela ganância, de repente estava sufocada pelo dinheiro. O terceiro motivo pelo qual Jesus faz isso é que ele estava mostrando que a era dos sacrifícios de animais estava chegando ao fim. Ele estava querendo dizer de modo profético que não ia mais ser necessário sacrificar animais para adorar a Deus. E você percebe que no contexto ele mesmo profere
derrubem esse templo, em 3 dias eu levanto de novo. Ele estava falando do seu corpo. Ele destruiria aquela estrutura corrompida espiritualmente falando, e regueria seu corpo em 3 dias após a ressurreição. E você percebe que com o passar dos anos, no ano 70 depois de Cristo, em meio à expansão da igreja primitiva, no ano 70 o templo de Jerusalém foi derrubado. Se você precisar, você vai ver. Hoje em Israel, ninguém nunca mais conseguiu construir outra coisa em cima dela, porque conforme Jesus proferiu, não vai ficar pedra sobre pedra, não ficou, mas só Jesus e a igreja continuou de pé. A estrutura corrompida caiu, mas a igreja avançou. Aquele monopólio dos falsos sacerdotes caiu por terra, o monopólio de Anás e Caifás caiu, mas a estrutura da igreja avançou. Os apóstolos pregaram, o evangelho se espalhou, veio o imperador, caiu, veio o imperador, morreu, veio Nero, veio Constantino, veio todos os outros, caíram, mas a igreja continuou de pé. Hoje não existem mais templos com o mesmo sistema da época de Jesus, mas se você ler com atenção, você percebe que Jesus, ao mesmo tempo que falava do templo físico, falava também do seu próprio corpo. Hoje não existem mais templos como o daquela época. Hoje todos nós reunidos somos o corpo de Cristo. Hoje todos nós reunidos individualmente falando somos o templo de Deus. E aí, da mesma forma que Jesus fez uma purificação naquela época no templo, da mesma forma, olhando para o dia de hoje, é necessário que eu e você individualmente, como templo de Deus, façamos de tempos em tempos uma purificação do nosso templo, que é a morada de Deus. Aleluia. Uma coisa que me chama muita atenção é o fato de Jesus ter dito, na segunda vez que purificou o templo, que as pessoas, os judeus, haviam transformado aquele lugar em covil de salteadores. Covil de salteadores não é lugar de ladrões roubarem, é lugar de ladrões se esconderem. Perceba que ele diga: a minha casa é para ser chamada casa de oração, mas vocês transformaram. Ou seja, um lugar que era consagrado foi corrompido por pessoas corrompidas. Então, baseado nisso tudo que nós vimos até agora, há uma pergunta que precisa mexer com a igreja dos últimos dias. A pergunta é: o que a igreja tem se tornado? O que o nosso templo, o que a nossa morada de Deus tem se tornado? O que eu e você como igreja temos nos tornado? É uma pergunta que fica cravada no nosso psicológico e nos faz pensar em como poderíamos ser crentes melhores, em como poderíamos ser igreja melhor nesses últimos dias. Como eu posso me tornar uma morada de Deus aperfeiçoada em relação aos dias que nós estamos vivendo na face da terra? Como eu posso fazer uma purificação completa do meu corpo, que é a morada e templo de Deus? É praticando aquilo que o nosso Jesus fez. Nós somos ou não somos adoradores de verdade? Porque vir para o culto em um domingo é fácil. O difícil é viver como adorador 24 horas. Porque nós vivemos uma geração em que a sociedade, principalmente os crentes em si, vivem em uma adoração templocêntrica. É uma adoração que se limita a 4 paredes da igreja. É uma adoração que se limita a 3 dias na semana. Mas não é isso que Jesus quer. Não foi isso que Jesus pediu da igreja de Atos dos Apóstolos.
Porque você percebe que quando vai para a igreja de Atos, eles adoram, eles oram frequentemente, inclusive fora do pátio de Jerusalém, porque eles mostram na prática que a adoração também é feita integralmente. Adorador não é só eu vir para o culto, levantar a mãozinha e cantar um hino bonito para Deus. É eu viver uma vida integralmente de adorador. Adorador você vê que é no trabalho, você vê que é adorador na rua, você vê que é adorador lidando com a família, você vê que é adorador lidando com os vizinhos, lidando com a sociedade. Você vê que é adorador lidando com o comércio, você vê que é adorador no ambiente empresarial, você vê que é adorador lidando em conversas particulares, você vê que é adorador lidando com relacionamentos. Mas existem pessoas que andam disfarçadas de adorador em um domingo como esse qualquer, faltou a semana toda, chega no domingo com a Bíblia debaixo do braço, de repente chega com a roupa bonita, na hora do louvor levanta a mão, faz aquela coisa toda, até roda, até sapateia, mas de repente o Espírito Santo olha para aquela pessoa e diz uma verdade na cara dela: você não vive como adorador integralmente. Eu conheço teus passos. É isso que essa geração precisa entender, que adorador de verdade é adorador 24 horas, é fora do templo e dentro do templo, é dentro de casa e fora de casa, porque aqui tratamos com um ambiente sagrado. Mas não é só a igreja que é um ambiente sagrado. A tua casa é um ambiente sagrado, a sua cama é um ambiente sagrado. Aqui não é só aqui que é altar. A sua cama onde você ora todos os dias é um altar a Deus. O que você coloca dentro dos seus olhos é um altar diante de Deus. A sua família é um altar diante de Deus. O teu casamento, a família que Deus te deu, o lar que Deus te deu é um altar de Deus. Sejamos adoradores em todo tempo, em todo minuto. Não é só lá estender a mão dentro da igreja, é ver alguém passando lá fora e dizer: deixa eu orar pela tua vida, deixa eu profetizar na tua vida, deixa eu falar de Jesus para você, porque é isso que adorador faz. Ele adora dentro e fora da igreja. E Jesus disse: vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A segunda pergunta é: nós vivemos em santidade como deveríamos? Porque você, analisando as escrituras, você percebe que a igreja é chamada para a santidade. Inclusive a palavra santidade remete à separação. Jesus foi cirúrgico quando disse que a sua casa seria a casa de oração. Ou seja, o templo era um lugar consagrado a Deus. E o apóstolo Paulo disse: vocês são um templo e a morada de Deus. Então, já que Jesus estava falando de templo, o que é que faremos com o nosso corpo, já que é templo e morada dele? É necessário que frisamos isso em nossa geração, porque as pessoas pensam que elas podem fazer o que quiser com as suas vidas, mas quem serve a Deus não é assim que funciona. Ímpio não tem compromisso com Deus, profanos não têm compromisso com Deus, os devassos não têm compromisso com o Evangelho. Mas quem é do Evangelho não pode fazer o que quer com a sua vida. Quem é do Evangelho de Cristo não pode fazer o que quiser com o corpo, não pode fazer o que quiser com a mente, com os olhos. Tem que se submeter à verdade da palavra de Deus. Existia um grupo dentro do povo israelita quando saiu do Egito, que saiu do Egito e se juntou ao grupo dos israelitas, que no meio do caminho, Números 12, eles começaram a sentir saudade do Egito.
De repente, o grupo que saiu do Egito e acompanhou os israelitas começou a disseminar entre os israelitas a ideia de que no Egito era melhor. Aí eles começam a dizer: lá nós tínhamos comida de graça, nós comíamos cebolas, nós comíamos alhos, nós comíamos pepinos, tudo do bom e do melhor, mas aqui é perrengue, aqui não dá, aqui estamos quase morrendo de fome. E foi nessa que os israelitas começaram a trazer as coisas do Egito para dentro do ambiente em que Deus os havia levado. No Novo Testamento existia um grupo chamado os Nicolaítas. Apocalipse capítulo 3, Deus chega para a igreja de Pérgamo e diz: eu tenho contra você, porque existem aí do grupo dos Nicolaítas, o dos quais eu aborreço. E sabe o que eles faziam? Os Nicolaítas chegavam para os cristãos do primeiro século e diziam que a santidade era desnecessária, era só crer em Deus que estava tudo bem, era só levantar a mão para adorar que estava tudo bem. Eles pensavam: fornicar não tem nada a ver. Eles pensavam: prostituir não tem nada a ver. Eles pensavam: eu posso fazer o que quiser com o corpo, porque Deus não manda no meu corpo, sou eu que mando em mim, meu corpo, minhas regras. Aí Jesus manda a carta para João, escrevendo para Pérgamo e diz: eu tenho contra você e aborreço as suas obras. Então tem gente que pensa: eu posso dormir com uma namorada que não tem nada a ver, eu posso passar um fim de semana na casa da namorada que não tem nada a ver, eu posso pular de cama em cama porque não tem nada a ver, eu posso ir para a igreja e depois me prostituir, não tem nada a ver, eu posso ir para a igreja e beber uma cerveja social, não tem nada a ver, é sem álcool, eu posso ir para a igreja, sair e voltar e beber um cigarrinho social, eu posso entrar e sair da igreja e aí viver uma vida de moralidade sexual, eu posso ir para a igreja, ser casado e viver na prática da moralidade sexual, ver coisas ilícitas no celular, eu posso, é normal, não tem nada a ver, mas Jesus está dizendo: isso tem tudo a ver. E quem não muda vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque pai crente não salva filho crente. Esposo crente não salva a esposa crente. Tem que se submeter à verdade da palavra de Deus. 1 Pedro 2,9: vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Se é para viver como nação santa, então bora viver como santo. Se é para viver como consagrado, bora viver como consagrado. Olhe para a história e veja como nossos pais atuavam, veja como era no tempo dos nossos avós. Ah, mas no trabalho vão zoar de mim, no colégio vão rir de mim, os vizinhos vão rir da minha cara, vão chamar de quadrado, deixa chamar do que quiser, mas se é santo vai andar como santo, se é crente vai andar como crente, se é crente vai se vestir como crente. Deixa que eles falem, mas se é chamado para viver em santidade, tem que viver em santidade também. Meu Deus. É isso. Não é mensagem para você sair rodando, mas é uma mensagem para você ir mastigando para casa, deitar na sua cama hoje e dizer: eu preciso ser melhor. Essa geração precisa melhorar. Porque é uma geração em que eu nunca vi na vida. Eu sou de 2005, mas as coisas que meus avós e minha mãe me contavam, eu nunca vi parecido igual. As pessoas estão perdendo a engrenagem do cérebro. Esses dias eu vi na internet um campeonato entre a juventude aí, é umas linguagens que você não entende mais. É um vocabulário esquisito, parece que vem de outro planeta, umas coisas esquisitas que você não entende mais. É gíria, é conversa, é assunto que você diz: da onde isso veio? Nossa geração está perdendo os miolos de pouco a pouco.
E o pior é que as pessoas não se contentam mais em conteúdo de verdade. Não paramos mais para sentar meia hora e ler Bíblia. As pessoas passam 30, 20 segundos vendo vídeo no Instagram, TikTok, Kawaii. Não gostei, passar para outro. Não gostei, passar para outro. Não gostei, passar para outro. E daqui a pouco vai pulando de rede social para rede social. E nada contenta o camarada. Mas a igreja, ela é chamada para viver diferente. Ela é chamada para viver santa. Ah não, mas com isso eu não tenho ciclos de amizade, problema das amizades. Ah, mas com isso ninguém vai me chamar para sair no fim de semana, não tem problema. Deixa fazerem, deixa dizerem. Mas o importante é que a igreja ela é chamada para ser diferente. A igreja só é diferente das outras instituições religiosas por causa do Espírito Santo que chama os que estão dentro dela. Não é nosso CNPJ que faz a diferença. Não é a nossa placa, nosso reconhecimento na sociedade que faz a diferença. Não é os dados da população crescendo como evangélicos que nos fazem ser diferentes. Mas é o Espírito Santo em nós que faz a diferença. É a forma como Deus nos chamou para viver que faz a diferença. É a forma como Deus nos chama que faz a diferença. E a terceira coisa que a gente pode observar para purificar o nosso tempo é: nós amamos como deveríamos. Não é uma afirmação, uma pergunta. Será que nós amamos como deveríamos? Porque a única forma de viver diferente e purificar o nosso corpo como templo de Deus é praticando aquilo que Jesus praticou, é andando como Ele andou. 1 João 2,6: todo aquele que diz que está nele deve andar como Ele anda. Olhe para a forma como Jesus amava as pessoas. Olhe para a maneira como Jesus amava as coisas de Deus, para a forma como Jesus amava as coisas do Pai. Ele não colocava as coisas do Pai como prioridade, ele colocava como exclusividade. Ele pregava, fazia cruzada, operava, multiplicava comida, mas quando o congresso acabava, quando o culto acabava, ele dizia: podem ir na frente que eu vou ali no monte orar. Os outros podem ir, mas eu quero 3 de vocês para vir comigo. Porque ele colocava as coisas do Pai como exclusividade. Prioridade a gente tem como quase tudo, mas Pai, Evangelho, as coisas de Deus são exclusivas. Ninguém pode invadir esse tipo de espaço. Ninguém. Percebe-se como Jesus tinha compaixão com as pessoas. A sociedade vinha e desprezava. A sociedade desprezava as prostitutas. E ele acolhia: vem, me segue, muda de vida. E as pessoas mudavam de vida e seguiam ele. A sociedade dizia assim: não, esse aí coxo vai ser coxo pro resto da vida, vai pedir esmola pro resto da vida, vai ficar mais de 38 anos pedindo esmola no templo. Mas Jesus chegava e dizia: vem, me segue, está curado, joga essa muleta fora, me segue. E as pessoas seguiam. Pessoas que eram politicamente desprezadas, Zaqueu, Mateus o evangelista, eram coletores de impostos, roubavam do próprio povo. O povo já olhava para eles e dizia: não são dignos de serem da sociedade, cobram impostos do próprio povo. E Jesus dizia: vem, tu vai ser evangelista, vem, tu vai ser apóstolo, vem que eu vou mudar a sua vida, vem hoje porque eu vou transformar a sua vida. Alguém olhou para ele e disse assim: vai ficar assim pro resto da vida, vai carregar maca pro resto da vida, vai ser prostituta pro resto da vida, vai ser bebum pro resto da vida.
Mas Jesus olhou com um olhar compassivo e disse: vem, me segue. Ele olhou e disse: vem, vai ser pregador. Ele olhou e disse: vem, vai ser pescador de almas. Ele olhou e disse: vem, vai ser diferente dos outros. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Mas será que fazemos como ele faria? Porque nós temos que andar como Jesus andou. É amar as pessoas. E quando eu falo pessoas, não falo só crentes. Eu digo todo mundo. Porque a gente olha com tanto carinho e amor para o irmão da nossa igreja. Mas quando a gente vê um irmão que é de uma vertente diferente do cristianismo, a gente despreza. Não, ali é adventista, eu não quero conta. Por mim ele vai para o inferno. Não, ali é católico, eu não quero nem conta. Não, ali é tal religião, eu não quero nem conta. Mas você se esqueceu que da mesma forma como você precisou do pão do evangelho, ele também precisa. Você se esqueceu que quando Deus criou o ser humano, ele criou todos da mesma matéria-prima que foi do barro. Você se esqueceu que ele também é ser humano como você. Então é hora de pararmos de colocar rótulos adesivos nas pessoas e passarmos a olhar como seres humanos. Tem famílias que não se comunicam porque são de crenças diferentes. Isso é um absurdo. Isso não existe. Jesus não fazia isso. Por onde ele andava com a sua família. Tem crente que não anda com a família. Tem crente que despreza o outro porque é de outra religião. E às vezes tem casos aí isolados, que até às vezes é porque é de outra etnia, de outra cultura. Isso é inadmissível. Jesus não colocava rótulo nas pessoas. Ele amava do jeito que elas eram. Até Judas, que o negou, que o traiu, ele amou também. Pedro negou 3 vezes Jesus. Falou na cara dos ímpios: eu não conheço ele, eu nunca estive com ele, maldito seja esse homem, eu nunca andei com ele. Mas mesmo assim Jesus perdoou ele e ainda disse que o amava 3 vezes. Quem foi Pedro? Apóstolo, líder da igreja primitiva, maior missionário da igreja de Atos junto com Paulo. Aleluia. Mas se Jesus fizesse como nós, não, deixa lá. Se me negou uma vez, vai me negar outras vezes. É assim que a gente pensa. Mas Jesus disse: vem cá, que eu vou te restaurar. E Pedro dizendo assim: não, eu não sou digno. Vem pra cá, chega mais perto. Não, eu não sou digno, não. E Jesus pergunta: você me ama? Tu sabes que eu te amo. Não, mas tu me ama mesmo? Tu sabes que eu te amo. Você me ama, Pedro? Tu sabes que eu te amo. Na terceira vez que ele respondeu, Jesus disse: então tá certo, eu já sei que você me ama. Agora vai e cuide das minhas ovelhas. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Depois daquele momento, Pedro passou a ser uma pessoa destemida, corajosa. Perceba que o Pedro dos evangelhos era alguém falho, mas você percebe que o Pedro de Atos passou a ser alguém cheio de Deus. É isso que Deus quer fazer com a gente. Foi isso que Ele fez em nossas vidas. Pegou quem não dava nada e transformou em alguém. Pegou que a sociedade julgou tanto, menosprezou, lançou tantas palavras malditas, mas Jesus um dia viu e disse: eu vou acolher, eu vou cuidar. De repente, alguém olhou para essa pessoa e disse assim: não, eu amasso ela, para mim é descartável. Aí Jesus disse: não, ele ainda serve. Ainda serve para alguma coisa. As pessoas pegam as outras, desprezam, não dá mais para nada. Jesus pega e diz: você vê defeito, mas eu vejo talento, eu vejo chamado, vejo ministério. E eu profetizo que nesse bairro aqui ainda vai se levantar muitos pregadores, jovens que aqui vocês ainda verão pregando o evangelho, ainda verão daqui a 20 anos, 15 anos pastoreando igrejas, ainda verão profetizando, expulsando demônios, jovens, crianças, mulheres de Deus que ainda estão no anonimato, se
perguntando: para onde será que eu vou? Para onde será? Por que Deus quer comigo? Deus vai colocar para dirigir 5 de oração, Deus vai colocar para expulsar demônio, Deus vai colocar como intercessora, Deus vai colocar o ministério nas mãos, e Deus vai usar, como Ele usou Pedro, como Ele usou João, como Ele usou Tiago, como Ele usou todos esses que Ele transformou. Ele vai fazer algo também na vida da igreja desse século. É isso que Deus quer fazer. É que a igreja dessa geração evolua, não só no poder, no movimento, mas em espiritualidade. Pedro disse que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Ore, mas leia a Bíblia. Faça jejum, mas venha ouvir seu pastor também. Porque são essas coisas que fazem a igreja ser o que ela é, um diferencial na sociedade. E aqueles que querem ser diferentes nessa noite, fiquem de pé comigo nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Coloca a mão no seu coração, todos vocês. Coloca a mão no seu coração, porque eu vou orar pela sua vida agora. Eu vou orar pela igreja de Jesus agora. E você ore comigo em concordância no nome de Jesus. Abra seu coração para Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua igreja. Meu Deus, eu preguei a sua palavra. Eu preguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, aqui está a tua igreja em Arimbep, em Rancho Alegre 2. Aqui está, Senhor, a tua igreja nessa cidade, nesse bairro, nessa comunidade. Aqui estão os meus irmãos, homens e mulheres de Deus, pais de família, turmas de casa, pessoas em que a sociedade outrora julgou, desprezou, menosprezou, pessoas como foram julgadas, foram rejeitadas, foram julgadas por um olhar, por um comentário. Se desentenderam, meu Deus do céu, eu oro agora para que o Senhor alcance, para que o Senhor toque nas nossas feridas. Eu oro agora para que o Senhor continue estendendo a sua mão sobre a igreja moderna, sobre a igreja dessa geração. Meu Deus, toma primazia do teu povo, que nós não venhamos nos convencer, que nós não venhamos nos acostumar com essa superficialidade, com esse nível mesquinho de espiritualidade, que nós possamos ser diferentes, que possamos olhar para os outros não com indiferença, mas que possamos amar uns aos outros, que podemos estender a mão e dizer: a sua luta é a minha luta, a sua caminhada é a minha caminhada, a sua vitória é a minha vitória. Meu Deus, que possamos passar longe do pecado, que possamos passar longe da prática do pecado, da prática da carnalidade, da prostituição, do diabo que não me perca, nos rodeia. Meu Deus, nos vai uma primazia, Senhor, dessa geração incrédula e geração perversa, geração que não crê mais no Espírito Santo, geração que não crê mais na igreja do Evangelho. Mas Deus está dizendo: eu vou trazer de volta, eu vou estender a minha mão sobre a igreja, eu vou levantar sacerdote, vou levantar profetas, vou levantar Samuel, vou ter que abater Eli, Ofni e Finéas, e levantar Samuel, vou ter que levantar mais Davi, vou ter que levantar mais Elias de Deus, para pregar o Evangelho e ser diferente nessa geração. Que o Espírito Santo nos toque, que o Espírito Santo abra nosso coração, que possamos deitar hoje em nossa cama e dizer a si mesmos: eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, o pregador Valdir precisa evoluir, a igreja precisa melhorar, precisamos ser melhores preparados para quando chegar o dia do arrebatamento,
possamos unir de mãos dadas, então entrar na grande ceia do Senhor e estarmos com Ele para todo sempre, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor use nossas famílias, nossas parentelas, aqueles que estão vivendo uma vida oprimida, que o Senhor através de nós possa tocar na vida deles, no nome de Jesus. Enquanto em concordância digam amém. Tem alguém aqui nessa noite que não é evangélico e quer se entregar para Jesus? Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com Deus, já foi evangélico, quer renovar a aliança? Pode vir à frente, porque a igreja vai te acolher. Deus tem um chamado na sua vida especificamente, e Ele vai fazer um rebuliço na sua vida e vai te mostrar quem é Ele na sua vida. Se não tiver, que Deus abençoe e que possa continuar frequentando a casa de Deus. Mas se até o final tiver alguém ouvindo e quiser se entregar a renovar a aliança, pode vir, porque a igreja é a maior família da terra e aqui nós vamos para o mesmo lugar. Que Deus em Cristo continue abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa essa palavra. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que vão orar e restaurantes para junto adorar ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pregador, né? Sempre tem na brecha para fazer a obra de Deus. E quero dizer aos irmãos, vamos permanecer firmes, sem cogitar em dois pensamentos, crendo que Jesus está conosco. Amém? Eu quero convidar aqui Judá, restaurando, né? Apresentando ao Senhor nosso retorno, né? E despedindo a igreja. Glória a Deus, só na mão da igreja do Pai Jesus. Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pensamentos, meus pais, meu Deus. Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, te apresento, Senhor, todo mundo de obreiro, Senhor, aqui, Senhor, seus filhos, Senhor.